Atenção, dando continuidade aos nossos trabalhos, gostaríamos de chamar aqui o senhor Antenor Antônio Suzin Júnior. Por favor, senhor Antenor. Boa tarde. Por favor, seu nome, profissão e endereço. Boa tarde. Meu nome é Antenor Antônio Suzin Júnior. Sou engenheiro civil. Resido na rua Taiuaba 61, na Moca, em São Paulo. Eu vou passar o tenor da denúncia para o senhor. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento. A denúncia se trata da irregularidade no processo administrativo de contratação de locação de imóvel. A senhora Jamile Tavares Coimbra, brasileira, inscrita na sede da entidade RG 279492212, São Paulo. Título eleitor 251493470141, zona 28, seção 62. Residente a Rua Antônio de Vair Pinheiro, Brotas. Gestão de marketing, presidente da Executiva Municipal do Partido Ecológico Nacional. Vem muito respeitosamente relatar e apresentar o presente petitório para que seja tomada providências necessárias para a devida instalação de comissão parlamentar de inquérito, com fulcro no artigo 67, inciso 8º, 68, inciso 1 e 74 da Lei Orgânica Municipal da Estância Turística de Brotas, inciso 8º do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, e artigo 10, inciso 12 da Lei 8.429/92. Caso Vossa Excelência entenda ser de direito devido, as irregularidades no processo administrativo de contratação de locação de imóvel, acarretando prejuízo ao erário público, mediante informações em laudo técnico de avaliação de imóvel no processo administrativo, número 3.177/2014, ratificado pelo gestor público municipal. Pois bem, o senhor sabia dessa denúncia? Fiquei sabendo há poucos dias, quando eu fui notificado para comparecer nessa audiência. De uma forma, senhor Antenor, eu vou fazer algumas perguntas e posteriormente também os dois vereadores que nos acompanham também farão as perguntas que acharão necessárias. O senhor é proprietário do imóvel localizado na Rua Américo Piva, número 350, onde existe um galpão industrial com 6.307 metros quadrados de área construída, que foi alugado para a Prefeitura Municipal de Brotas. Sou sócio gerente da empresa que é proprietária do imóvel. Como o senhor conseguiu este imóvel e para qual a finalidade? Esse imóvel foi construído no começo da década de 90 para a instalação de indústria, do qual meu pai era sócio. E a indústria funcionou, eu não tenho as datas exatas, mas entre 92 e 2010. O contrato de locação foi feito com a administração do prefeito Sala. O senhor sabe se foi igual ao contrato feito com a administração do prefeito do Barreto? Desculpe, não entendi a pergunta. O contrato que foi feito no período do prefeito Antônio Benedito Sala, que foi o primeiro contrato, ele é igual, foi feito igual ao que foi feito com a administração do prefeito do Barreto? Ou é diferente? São dois contratos diferentes ou são iguais? O senhor lembra disso? Não, os detalhes do contrato eu não lembro, mas os contratos não são absolutamente iguais porque os prazos são diferentes, mas os detalhes dos contratos eu não tenho assim de cabeça. Como foi conseguido esse imóvel na época? O senhor lembra? Como foi? Através da prefeitura, uma doação, o que foi? Esse imóvel que hoje pertence, no caso, à empresa dos senhores. Veja bem, foi uma negociação que eu não tenho os detalhes, porque quem tratou desse assunto na época foi meu pai. E esse imóvel foi, na época, recebido
para uso, com a condição que fizesse o investimento e que a empresa fosse construísse o galpão e que a indústria funcionasse, como ela funcionou por 18 anos. Agora, os detalhes exatamente da época, eu não sei. Nós só recebemos a documentação do imóvel muito tempo depois desse galpão já estar, inclusive, construído. Tempo determinado, no caso, para o funcionamento da empresa? 10, 20, 30 anos ou não? Não havia um tempo? Não, eu desconheço que houvesse qualquer cláusula de tempo. Na cláusula 11ª do contrato feito na licitação do prefeito do Barreto, que é atual, consta que, se o imóvel locado for atingido por incêndio, raio, inundação ou outros fenômenos da natureza, o prazo da locação interromper-se-á por tempo igual ao necessário para as reformas e adaptações pertinentes. Na hipótese de que do sinistro resulte a inutilização do imóvel para fins previstos, a locação ficará automaticamente rescindida para ambas as partes, sem que uma deva pagar à outra qualquer quantia, a título de indenização, perdas e danos, lucros cessantes ou mesmo a título de multa contratual, desde que comprovada a inexistência de dolo ou culpa por parte do possuidor do imóvel. O senhor confirma a existência dessa cláusula? Sim. No entanto, o imóvel já tinha tido a deterioração anterior, na situação anterior, e não na data desse contrato. Então, novos casos estariam sujeitos, mas o que aconteceu anteriormente estaria condicionado ao contrato anterior. Essa cláusula não foi feita no contrato anterior, o senhor não sabe por quê. Foi feita nesse contrato, mas na anterior não foi feita, o senhor não pelo sabe que me motivo. consta, pelo que eu me lembro, não. Não. Quando o senhor, como um dos proprietários, ficou sabendo do incêndio, qual a providência que foi tomada com o prefeito Antônio Benito Sala? Na época, eu procurei o prefeito para saber como ia ser feito a recuperação do imóvel. Haja vista que no contrato existia a condição de ser devolvido nas mesmas condições que ele foi entregue. Porém, logo em seguida houve toda uma situação envolvendo essa saída dele, estava um problema político e eu praticamente não fui nem recebido nas poucas oportunidades que eu tentei fazer contato com ele. Porque estava uma confusão política que acho que culminou inclusive com a saída dele. Eu não sei dos detalhes porque eu não vinha frequentando Brotas com frequência, no caso, né? Já em 2014, ao término da locação anterior, foi acertada uma nova locação com o prefeito atual. Foi o senhor mesmo quem tratou dos valores com o locatário? Eu fiz contato na época, em finais de 2013, questionando o prefeito sobre, através de um ofício mandado ao prefeito. Eu não conversei pessoalmente com ele. Mas questionando inclusive sobre as condições de devolução do imóvel. E eu não fui respondido. Aí quando chegou Quando foi isso? Final de 2013? De 2013. O senhor fez o questionamento ao prefeito, mas ele não respondeu, seria isso? Eu não recebi uma resposta sobre o que seria feito e nem como seria feito. Porque aí o que aconteceu? Eu voltei a conversar na época, quando venceu o contrato, para receber, teoricamente, as chaves. Apesar que eu não ia aceitar as chaves nas condições que o imóvel se encontrava. Diante dessa resposta, o senhor também gostaria de verificar se é verdadeiro que o senhor chegou a aventar na possibilidade de acionar judicialmente a Prefeitura Municipal de Brotas. Eu tenho uma correspondência feita em novembro, inclusive devo ter cópia se vocês precisarem, eu tenho cópia aqui. Se possível. Que eu mandei. Só um minuto. Em 26 de novembro de 2013,
eu enviei a correspondência questionando ao senhor prefeito municipal sobre obras que deveriam ter sido executadas pelo contrato original feito com o prefeito Sala e que não tinham sido concluídas, elas foram parcialmente executadas. Questionando sobre um assunto sobre débitos pendentes que havia com de água e luz que estavam lá durante o período de responsabilidade da prefeitura. E questionando sobre essa condição da devolução. E eu coloquei aqui na cláusula quarta, na item 4. Caso essas pendências não sejam resolvidas por parte da locatária, a locadora pleiteará na justiça as devidas indenizações. E aproveitei nessa mesma correspondência, sugerindo uma venda do imóvel que sanearia todas essas situações, com uma proposta de preço, inclusive. Não, pode ficar com a cópia. Tem. Diante dessa proposta que o senhor fez, eu gostaria de saber se havia possibilidade de uma forma de negociação para que, quem sabe, assim, a prefeitura, se ela não tivesse o dinheiro suficiente na época, dela poder fazer essa despesa ou esse débito, mas que fosse dividido em prestações. Haveria essa possibilidade? Dividir em parcelas, no caso? Não se discutiu esse assunto. Não foi discutido? Não. Complementando, a única informação é que a prefeitura não tinha como arcar com esse valor da compra que eu tinha oferecido. Você tentou abrir a negociação, mas ela não prosperou. Ela não prosperou porque a informação é que a prefeitura não tinha como pagar esse valor. Foi a única resposta que me foi passada. Pois não. Continuando já. No contrato que foi firmado, em sua cláusula 4ª, diz que o locatário declara também que vistoriou o imóvel sob todos os aspectos, achando-se em perfeito estado. O senhor concorda com essa colocação? O senhor está colocando no segundo contrato? No contrato atual foi feito na cláusula 4ª que o locatário declara que vistoriou o imóvel sob todos os aspectos, achando-se em perfeito estado. Quero saber se o senhor concorda com essa colocação que foi feita. Eu gostaria que separássemos duas coisas. Primeira parte que, na verdade, no segundo contrato, nós não estávamos mais alugando o imóvel por completo. Estávamos alugando ele parcialmente. Para um uso que me foi... Vamos renovar o contrato para fazer um uso que precisa na prefeitura? Eu falei, não tem problema. Vocês não me deram solução nenhuma, então vamos renovar esse contrato e vocês continuam usando o imóvel. Então, inclusive o valor que foi negociado nessa segunda operação foi extremamente baixo, perto do valor do imóvel. Tá? Eu, inclusive, do questionamento sobre as condições, eu tenho as fotos que eu tirei uma semana depois do incêndio, de que parte do imóvel estava em perfeitas condições para continuar sendo usado como vinha sendo usado antes. Se vocês quiserem, eu tenho essas fotos que eu tirei na época. Eu conheço o imóvel perfeitamente, fui eu que construí ele. Alô. Essas fotos que estão aqui foram tiradas no dia 20 de setembro. Eu não sei exatamente o dia do incêndio, mas foi coisa de uma semana, 10 dias após. Tá?
são as partes, o que eu imprimi são as partes do imóvel que se encontravam em perfeitas condições, porque não houve sinistro nelas. De 2011. Pode ficar com os originais, que eu tenho todas elas. Tenho. Essas fotos são do imóvel, uma semana, 10 dias depois, eu não sei exatamente, não lembro. Foi do dia 20, está aí a data, 20 de setembro de 2011, quando eu vim fazer a vistoria, porque eu fiquei sabendo que me telefonaram sobre a ocorrência. Naquela oportunidade, eu vim fazer o levantamento para verificar que os anexos estavam intactos, e que 50% do galpão estava destruído, mas outros 50% praticamente nada ocorria, tanto que os equipamentos da extinta GOC, ou sei lá, da GOC, né, ainda estavam lá em perfeitas condições, nada aconteceu com os equipamentos principais deles. O senhor verifica, no caso que nós temos aí, as fotos mais recentes, né, e o senhor pode verificar o estado em que nós encontramos. Na opinião do senhor, poderia dizer que está em condições para poder... É lógico que não é a parte do senhor, porque o senhor é apenas o proprietário. Mas diante das fotos que o senhor verificou aqui, que poderia colocar que ela está em perfeitas condições? Para o fim que se destinava, eu acredito que sim. Que era para guardar material inservível, pneus, etc., que foi o que foi medido. Porque tinha que estar coberto. E diante, inclusive nós recebemos hoje, né, nós não tínhamos ainda essa avaliação de que até havia perigo de morte, no caso deveria ser fechado. Então o senhor não acredita que teria possibilidade de ocorrer, no caso da situação que estava imóvel? Não foi feito, o senhor citou a foto, mas não foi feito uma análise, ou pelo menos do Corpo de Bombeiros, para fazer uma vistoria. Vamos separar as coisas. Eu, como engenheiro, já sou engenheiro há 81, formei em 81, já tenho 34 anos. Como construtor, como corretor de imóveis também, que eu sou corretor credenciado, a minha avaliação com relação ao imóvel foi que existiam duas partes. Uma parte destruída, que era a metade do fundo, certo? E uma parte em perfeitas condições, talvez não em perfeitas condições, mas em boas condições de uso, que era a metade da frente. Inclusive, a fábrica funcionou durante um período usando só essa metade da frente. Porque a gente construiu um pedaço, botou a fábrica a funcionar e depois construiu a outra metade. Entendeu? Porque uma construção desse tamanho não se faz em pouco tempo. Se levou 2 anos, quase 3 anos para chegar até o final. E aí o que acontece? No momento que o senhor separa uma coisa da outra, logicamente que se alguém se infiltrasse pelo meio da área destruída, ele corria risco de acidente. Mas na parte não destruída, que era a parte da frente, não tinha risco nenhum. Com relação a... Tanto que ela está lá até hoje, não caiu nada. Apesar, o problema é de cuidado, né? As coisas
aparece um probleminha aqui, você tem que fazer a manutenção. Se você não faz manutenção, o problema vai aumentando de tamanho, né? A colocação é porque também nós não somos engenheiros, né? E é lógico que é importante que o senhor faça como engenheiro para confrontar também com as outras afirmações que estão sendo feitas. E a colocação no caso da denunciante, né, que ela passou até o laudo para nós, que havia esse risco. Talvez até no caso, se a prefeitura tivesse, como o senhor falou, essa parte já não está em condições de uso e poderia ser locada a outra parte, negociada. Mas teria que ser isolada, né? Tendo isolamento da parte com risco, porque existia uma série de coisas destruídas lá que eu não recomendaria ninguém a estar lá dentro. Eu mesmo, no dia que vim fazer vistoria, eu entrei contra a ordem do bombeiro que estava lá, que não queria me deixar entrar. Eu falei, eu sou engenheiro, botei meu capacete para dar toda a segurança, estava de botas. E eu falei, eu vim fazer a vistoria do imóvel para mim saber das minhas condições do imóvel da minha empresa. Entendeu? Então, eu tenho conhecimento exatamente do que dava. Agora, lógico, na parte sinistrada, não se recomendaria que tivesse ninguém. Mas na outra parte não tinha risco, tanto que está lá até hoje. Já tem 4 anos, né? Como eu não sou engenheiro, não tinha noção do perigo, eu estive, quando eu fui sozinho, em todo esse local, olhando, porque não fui tirar foto, mas que era o primeiro momento. Houve a denúncia, então aquela preocupação antes que mexesse no local, eu fui verificar. Para justamente acontecer, se a gente tiver que ser perguntado de alguma coisa, possa passar exatamente. O senhor está passando como engenheiro. Eu gostaria de fazer mais, acho que 2 ou 3 perguntas, para em seguida já passar para os outros vereadores. O senhor tinha conhecimento da sublocação que foi feita com a empresa GOC? Quando nós fizemos a locação, a condição era essa. Apesar de não constar em contrato, mas estava decidido que ia ser transferido para uma empresa, porque a gente estava encerrando a atividade naquela época. Tanto que a fábrica já se encontrava paralisada e nós tivemos que desocupar, inclusive, com mais velocidade do que estava previsto, para poder entregar a fábrica para a GOC. Então existia, no caso, no contrato original, a cláusula que autorizava a sublocação? No contrato, não. Mas era de nossa ciência. Eu acredito que o senhor pode responder, acho que a questão de memória, mas o senhor pode dizer o valor que foi pago no primeiro contrato de locação? Não sei dizer, professor. De cabeça não sei, porque, na verdade, o valor foi um valor baixo. Eu estou dizendo na primeira locação, não na segunda. Sim, não, eu sei, mas na primeira locação foi um valor extremamente baixo, porque existia necessidade de algumas obras, porque existia um pedaço do galpão que não tinha piso, e existiam algumas necessidades que a prefeitura queria que nós fizéssemos. Como a gente não tinha essa disponibilidade de verba para fazer, a proposta foi de que a prefeitura faria essas obras faltantes para que a GOC pudesse utilizar o imóvel. Em compensação, nós reduziríamos o valor do aluguel para que houvesse uma compensação. Então, a gente receberia menos, mas em compensação receberia as benfeitorias que teriam que ter sido feitas. Naquela correspondência que eu passei para vocês, consta a minha cobrança, inclusive, de que as benfeitorias previstas lá não foram concluídas. Eu estava até cobrando que fossem concluídas, no caso. Né? Como foi feito o primeiro contrato de locação de imóveis? O senhor lembra se houve a licitação? Desculpe, eu não entendi. Primeiro contrato, na época do prefeito Antônio Benito Sala, né? Que foi o primeiro contrato, é isso? Certo. Houve licitação? Não. Não houve licitação? Não. No e-mail encaminhado para o setor de licitações, o senhor faz menção à reunião no dia anterior. O senhor confirma essa reunião? Eu tive uma reunião com o pessoal da licitação para tentar definir alguma coisa a respeito. Eu não tinha sido recebido pelo prefeito, ele tinha outros compromissos. Eu nem sei se ele estava aqui na cidade. O senhor lembra quem participou dessa reunião? O senhor Roberto. Só o senhor só o senhor Roberto, da licitação. Para tentar chegar numa posição. E aí foi quando houve a questão de que poderia renovar o contrato. Falei, pode.
Nessa conversa com o senhor Roberto, então tratou-se apenas da renovação, mas não tratou valores, possibilidades e de, como eu disse no caso até de fazer emparcelamento, nada disso foi tratado. Desculpe. Nessa conversa que o senhor teve, nessa reunião, o senhor disse que teve com o senhor Roberto, certo. Apenas o senhor e ele. Foi colocado a respeito, no caso, de uma possível venda do imóvel? Não, eu apenas verbalmente reiterei a correspondência de novembro de 2013. O senhor gostaria de vender o imóvel? Eu tinha interesse de vender porque acharia que era mais fácil eu vender o imóvel para o município do que aguardar que fosse dada alguma solução. Porque, do jeito que a situação estava, se 6 meses antes nada tinha acontecido, o imóvel não tinha sido recuperado, então a opção de venda continuaria sendo uma proposta nossa. Certo? Mas nada foi respondido sobre isso. Então foi proposto para estender a locação por 1 ano, porque eles tinham necessidade de continuar usando para negócio de pneu e material de obra. Eu falei, tudo bem, a gente estica esse contrato. Vamos ver se as coisas acontecem nesse meio de tempo, porque senão eu tenho que acionar. Não posso simplesmente perder o imóvel, havendo responsabilidade da prefeitura. O contrato anterior deixa muito claro que a prefeitura é responsável e que os aluguéis vão continuar incidindo até a entrega das chaves. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Não, só. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. O senhor mencionou no segundo contrato que foi feito parcial, seria só de 2 galpões, seria parte daqueles 2 que pegou fogo e mais aqueles 2. Veja bem, o prefeito do contrato foi o mesmo galpão. Porém, para efeito de valor, a gente considerou as áreas que realmente eram úteis, tentando ver se tinha uma forma de se conseguir resolver o problema da responsabilidade da prefeitura também, né? O senhor, como engenheiro, então, aquela parte que sobrou, até agora a título de tirar dúvida, né? A parte que sobrou poderia ser usada, o senhor acha que não teria risco nenhum? A parte que o incêndio não teria danificado a parte da frente lá, só aquela parte de cá que eu teria mais. O senhor acha que ali teria algum perigo daquelas colunas? Ou não. Apenas o deslocamento de alguma telha? A questão é a seguinte, a parte da frente, a 50% da parte da frente, a estrutura de concreto armado está em perfeitas condições até hoje. Se a gente fosse analisar a parte dos fundos, você vai descobrir, eu tenho fotos disso, que eu tirei fotos na época, de que 2 ou 3 pilares teriam que ser demolidos por conta do incêndio. O resto dos pilares foi demolido pelo bombeiro para poder apagar o fogo. Eu não tiro a situação porque o bombeiro tem que resolver o problema dele. Mas se você prestar atenção nas fotos, você vai ver que a maioria dos pilares que foram derrubadas da parte dos fundos estariam de pé até hoje se não tivesse sido derrubado por bombeiro para apagar o fogo, porque, pelo que consta, era borracha e aquilo sem abafar não se consegue apagar. Eu entendo o que aconteceu, mas a demolição foi por conta do bombeiro, não foi por conta do fogo. A parte de trás perdeu-se a estrutura metálica por uma condição de fogo. Essa realmente sem recuperação. A parte da frente, o que eu vejo, eu tenho mais de 1 ano que eu não entro lá no imóvel, eu não sei como está agora. O problema é que se você faz as manutenções imediatamente, uma telha que está solta ou destruída, você recupera ela de imediato, ela não permite que o vento destrua as que estão em torno. Aí você não conserta esse buraco pequeno, o vento acaba destruindo a segunda e a terceira telha. E aí você não conserta a segunda e a terceira, o vento volta e vai destruir outras mais. Então parte da estrutura metálica, eu acredito que se encontra em condições bem razoáveis para continuar sendo utilizada até hoje. Certo? Agora, as telhas, em grande parte, estão perdidas porque, na verdade, não foi recuperada uma hora. Tá? As partes de alvenaria que estão na parte da frente são valores extremamente baixos. É coisa de 2, 3 dias se recupera praticamente toda a alvenaria dos 50% da frente. Agora,
As tesouras eu teria que fazer uma nova inspeção para poder ter uma avaliação clara, mas eu acredito que a maioria das que estão no lugar hoje continuam em condições de uso. Deve ter necessidade de uma pintura ou coisa parecida, mas porque elas não sofrendo fogo, elas só vão sofrer oxidação. Você faz a manutenção, pinta, ela continua em condições. Boa tarde. Hoje a prefeitura ela paga mensalmente o valor de R$13 mil ao senhor. 13.500. O senhor confirma isso? Confirmo. O senhor disse que é formado em engenheiro e também corretor. Perfeito. O senhor como corretor, esse valor é real? Ele é abaixo do mercado. Ele é muito abaixo do mercado. E qual seria o valor real? As condições para um galpão nessas condições seria em torno de R$30 mil. Como? O valor para um galpão em perfeitas condições, nessas dimensões, seria algo em torno de R$30 mil. Tá, e como não está em perfeitas condições... Você tem aí, lembre que você deve ter em torno de 2.500 da metade, mais 1.200 e poucos metros dos anexos, você tem 3.700. Isso seria um aluguel aí de uns 20 mil, 18 mil, algo nessa faixa. Certo? Tem uma cláusula no contrato dizendo que a prefeitura, ao não renovar o contrato e devolver o prédio à empresa, é obrigado a devolver em perfeito estado. O senhor confirma isso? Sim, no primeiro contrato isso ficou muito claro. O senhor disse agora, eu até tinha marcado, só para confirmar e reforçar a pergunta, o senhor tem interesse em vender esse imóvel à prefeitura? Para mim, na situação atual, eu prefiro vender. Mas se a prefeitura me devolver ele nas condições que ele foi fotografado na época da entrega, eu também recebo. Mas eu quero nas mesmas condições. Eu tenho... Ou compra ou reforma. Ou compra ou reforma. Eu devo ter umas 150 fotos da época da entrega. Porque exatamente essa condição de devolver nas mesmas condições, nós fotografamos durante... Eu fiquei aqui, acho que uns 45 dias para fazer a nossa mudança da fábrica. Eu mesmo fiz esse trabalho. Eu fiquei uns 45 dias. Então, todo dia eu fotografava coisas do galpão para mostrar como ele estava sendo entregue. Com relação ao poder público, o que o senhor espera daqui para frente? Que ele assuma as suas responsabilidades. Porque eu entreguei um imóvel de 6.300 metros quadrados, isso são 150 casas populares. Se você pegar uma casa popular de 40 metros, são 150 casas. Isso não é um imóvel de 2 metros quadrados. O que eu esperaria é que a municipalidade cumprisse com a sua obrigação e me devolvesse o imóvel ou me comprasse o imóvel. Porque eu tenho que dar uma solução nisso. Na situação que está hoje, eu não consigo alugar, porque está alugado para a prefeitura com valor irrisório, certo? Eu não tenho chance de vender para um terceiro. Então, o que eu esperaria da municipalidade? Que ela cumprisse com a responsabilidade que cabe a ela no contrato. O senhor, como engenheiro, qual a avaliação que o senhor faz com relação a custos se a prefeitura reformasse o prédio e devolvesse o senhor? Quanto, na opinião do senhor, ela gastaria? Hoje, eu teria que pensar novamente. Mas eu acredito que com menos de 1,5 milhão não faz a recuperação desse imóvel de jeito nenhum. Mesmo porque algumas coisas foram depredadas por gente que entrou para roubar torneira, para roubar, entendeu? Eu agora estou vendo coisas que eu não sabia, que tinham arrancado cerâmica de banheiros, entendeu? Então, são coisas que... Eu, ao observar, presidente, as fotos que ele apresentou e que nós fomos a visitar o prédio e foi registrado aí, há uma deterioração muito grande de 2011 a 2015, né? Está evidente aí nas fotos. Terrível. Deteriorou muito esse prazo de 4 anos. Eu tentei questionar o prefeito Sala na época, mas em função de toda aquela situação política a gente praticamente não teve chance de conversar, entendeu? Porque ele estava envolvido naqueles procedimentos. Eu nem sei direito se ele foi... Ele foi cassado? Eu nem tinha certeza disso. Então ele praticamente nem me atendeu mais. E aí eu fiquei com o problema na mão, né? Tá ok. Essas são minhas perguntas.
Os aluguéis, o senhor recebeu todos os aluguéis até a renovação do contrato? Eu não sei se o último foi recebido. A gente vinha recebendo com um certo atraso, mas vinha recebendo. Eu não sei se o último entrou, porque na verdade o departamento financeiro é outra pessoa que toma conta, que é minha sócia. E, então eu não entrei no detalhe nem perguntei para ela. Mas pelo que me consta, estava em ordem até o mês passado. Pela colocação do senhor, a gente tem que respeitar, né? O senhor, como proprietário do imóvel, se preocupa, logicamente, em recebê-lo em condições. Mas nós aqui como vereadores, né, e nós, no caso como homens públicos, estamos preocupados também com a prefeitura, questão financeira. E é lógico, por isso nós estamos fazendo, te agradece muito a presença do senhor aqui, né, com essa preocupação de que possa chegar realmente, no caso, a uma situação, pelo menos no final, que seja boa para todos nós, mas com essa preocupação que talvez, como aí a denunciante falou, que foi renovado o contrato, que para a prefeitura talvez não tivesse sido em condições. Por isso nós estamos analisando. Por que não seria? Se tivesse, por isso que eu fiz a pergunta, se naquele período já tivesse feito um acordo, né, em termos de valores, mesmo no caso que a empresa entrasse, vamos dizer assim, com uma ação contra a prefeitura, levaria muito tempo, não compensaria, como o senhor sabe disso. Mas aí são tudo hipóteses, são suposições que nós temos que levantar. Então agradecemos muito a presença do senhor aqui. Agradecemos que nós tiramos o senhor do trabalho para vir a resolver uma questão técnica da prefeitura. E nós vamos continuar ouvindo as pessoas para que a gente possa chegar a uma situação, pelo menos, que seja de agrado também do senhor e da prefeitura de Brotas. Muito obrigado, senhor. Se eu quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição. Espero que a Câmara, que o prefeito e que a municipalidade entenda que há uma responsabilidade sobre o imóvel que foi cedido à prefeitura, apesar de nós termos conhecimento que seria cedido a um terceiro, mas a responsabilidade e o contrato foi feito com a prefeitura. E nós gostaríamos que o contrato fosse cumprido. Até agora nós estamos nos sentindo extremamente prejudicados. Por quê? De antemão eu preferia o imóvel em condições. Mas, não tendo outra possibilidade, vamos ver o que é possível. Então, eu espero que vocês tenham em mente que a gente não está aqui para criar dificuldade nem nada, mas nós queremos que vocês sejam pelo menos justos. Obrigado. Boas? Nada? Fred, Eduardo? Então agradeço a presença de todos aqui e declaro encerrado mais essa sessão. Muito obrigado e boa tarde.